Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez para tratarmos de um assunto de história da Paraíba. Se você gostou do nosso vídeo sobre a historiografia, e agora você vai ter a oportunidade de tratarmos aqui das capitanias hereditárias, incluindo aí o processo de surgimento da capitania real da Paraíba. Se você gostou, você vai lá na nossa página e você curte, você se inscreve no nosso canal, ativa o sininho lá e assim que nós postarmos novos vídeos você estará aí assistindo. Desejo a todos, desde já, que tenha um bom vídeo. Primeiro, vamos dizer o seguinte: a capitania real da Paraíba surge dentro de um contexto maior, que é o contexto das capitanias hereditárias. A princípio, nós temos as capitanias hereditárias, que é porções de terra doadas a capitães, donatários, e que suas transferências seria por herança. Portanto, daí o nome de capitania hereditária. Por quê? Porque o donatário da capitania era chamado de capitães e a sua transferência, a passagem dessa capitania para outro se daria em virtude da morte por herança. E aí, as capitanias hereditárias estão dentro de um processo de formação brasileiro, que é a divisão do território brasileiro. O território brasileiro, em 1534, foi dividido em capitanias, no total de 14 capitanias. Dessas 14 capitanias, nós tínhamos 15 lotes, portanto, tinha um capitão que tinha 2 lotes, e essas 14 capitanias foram entregues a 12 capitães donatários, ou seja, existia capitanias que tinham 2 lotes. Para que você entenda, a capitania era grande, então mesmo sendo uma única capitania, mas ela tinha 2 lotes. E aí, para nós é interessante a gente visualizar o seguinte: olhando para as capitanias, você tem as capitanias, olhando para o mapa, um mapa de capitania de frente para você, você tem a capitania do Maranhão em cima, mais abaixo você vai ter a capitania do Ceará, mais abaixo você vai ter a capitania do Rio Grande do Norte, do Rio Grande, e aí você vai ter a capitania de Itamaracá e assim sucessivamente, capitania de Pernambuco, depois a capitania da Bahia, depois a capitania de Ilhéus, a capitania de Porto Seguro, a capitania do Espírito Santo, a capitania de São Tomé, a capitania de São Vicente. Eu quero chegar nessa, que nós vamos tratar um pouco dessa capitania muito rápido, vamos falar dessa capitania de São Vicente, e aí você tem a capitania de Santo Amaro e a capitania de Santana. Por que isso é importante? Porque para nós, a história da Paraíba, a mais importante é a capitania de Itamaracá. Mas não podemos esquecer que o donatário da capitania de Itamaracá se chamava Pero Lopes de Souza. Quem é Pero Lopes de Souza? Pero Lopes de Souza é irmão de Martins Afonso de Souza. Martins Afonso de Souza é o donatário da capitania de São Vicente. Tá? Lembrando que tanto Martins Afonso de Souza como Pero Lopes de Souza, eles tinham mais de uma capitania. Portanto, a capitania de Itamaracá era o terceiro quião de Pero Lopes de Souza. Ele tinha mais 2 quiões, que eram as capitanias de Santana e a capitania de Santo Amaro. Por que isso é importante a gente saber? Isso é importante a gente saber porque isso vai, essa informação que eu vou passar, ela vai influenciar preponderantemente na questão da capitania de Itamaracá. Ora, o irmão de Pero Lopes de Souza, o Martim Afonso de Souza, é o donatário da capitania de São Vicente. E as outras 2 capitanias, os 2 quiãos de capitanias pertencentes a Pero Lopes de Souza, elas estão muito próximas à capitania de São Vicente. Então era preferível para Pero Lopes viver a sua vida e administrar com mais propriedade as capitanias de Santo Amaro
e de Santana, porque uma ficava assim e outra ficava abaixo da capitania de São Vicente, do que se deslocar para a capitania de Itamaracá, que ficava muito distante. E aí a gente percebe que a capitania de Itamaracá, e é comum se dizer isso, todos os historiadores concordam com isso, que a capitania de Itamaracá terminou ficando, de certa forma, não teve uma grande preocupação de Martim Afonso de Souza com a capitania de Itamaracá, tornando essa capitania improdutiva e abandonada. Isso, de certa forma, para os índios é bom, porque os índios vão ocupar esse território e vão ter um certo mando sobre esse território. Os capitães donatários, eles tinham deveres para com a coroa, que era o dever, primeiro, de colonizar o espaço que era doado a esses capitães. Segundo, proteger o litoral, e aí é importante que a gente tenha em mente, por que proteger o litoral e não o interior? Porque a vida da capitania, ela é uma vida litorânea. A vida da capitania, ela se inicia pelo mar. Então é importante que a gente tenha em mente que, inclusive os lotes, quando são definidos, eles são definidos com um olhar a partir do mar. Então você tinha a testada ali do litoral, e nessa testada do litoral você tem o olhar direcionado para o interior do território, e aí você cortava aquelas faixas de terra, definia aquelas faixas de terra, definindo aí as capitanias. E onde era o fim dessas capitanias? No Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas é que vai dar a profundidade dessas capitanias. Pois bem, então um dos deveres dos capitães donatários era justamente proteger a capitania. E a gente percebe, por exemplo, se Pero Lopes de Souza estava preocupado com as capitanias lá perto do seu irmão Martim Afonso de Souza, nós vamos perceber que esse dever que ele tinha de proteger o litoral estava um dever meio que de forma esquecida, ele não estava dando grande prioridade a esse dever. Uma outra situação que demonstra que era responsabilidade, que era dever do capitão donatário, era a exploração comercial da capitania. E essa exploração comercial e a promoção da fé católica. E já que nós estamos falando de um período em que a religião católica era a religião predominante e, portanto, era necessário aí que os donatários recebiam em suas cartas de doações, e já também o dever de promover a fé católica. Ora, aí percebe-se o seguinte, que a capitania de São Vicente foi uma capitania que Martim Afonso de Souza empreendeu nessa capitania e tornou-se um dos grandes negócios das capitanias na América. Uma outra capitania que teve um importante movimento foi a capitania de Pernambuco. Mas a capitania de Itamaracá, como nós já dissemos, em razão do descuido que Pero Lopes de Souza tinha a essa capitania, terminou ela não tendo um efeito desejado. Ocorre que em 1539 morre Pero Lopes de Souza. A morte de Pero Lopes de Souza faz com que a capitania de Itamaracá, como ele não tinha repassado essas capitanias, ainda não tinha feito o processo completo dessa capitania, ela retorne ao domínio português. Ela passa a ser terra portuguesa. Então a capitania de Itamaracá passa a ser uma capitania real. E surge o termo de capitania real. A capitania passa a ser terra de Portugal e a capitania torna-se capitania real. Em 1540, o rei de Portugal resolve então nomear um administrador. Então é nomeado administrador, mas esse administrador só vai chegar na capitania de Itamaracá em 1548. Portanto, ele passa 8 anos, a capitania de Itamaracá passa 8 anos sem ter quem cuide dessa capitania. Nesse instante, os problemas que já eram grandes, mesmo no tempo que Pero Lopes de Souza tomava conta da capitania à distância, eles agora se avolumam e eles só aumentam. E a capitania continua a enfrentar os mesmos problemas. Mas aí nós passamos de
com a chegada do novo administrador em 48, nós chegamos 50, 60, 70, 22, 26 anos depois, um episódio marcante dá uma guinada na história da capitania de Itamaracá, que é a chamada tragédia de Itacunhaém, que nós trataremos disso num vídeo especificamente pequenininho lá sobre a tragédia de Itacunhaém. Acompanhe nosso canal, se inscreva na nossa página, em breve nós estaremos postando um vídeo sobre a tragédia de Itacunhaém. Então, com essa tragédia, em 1574, é criada a Capitania Real da Paraíba. Por que Capitania Real da Paraíba? Porque se tinha aí o grande limite dessa capitania seria o Rio Paraíba, e aí ficou conhecido como Capitania Real da Paraíba, em razão do nome do rio já existir, que era o chamado Rio Paraíba, e que os índios diziam que era um rio de navegação, rio imprestável, rio caudaloso, e aí de diversos nomes para esse rio relacionado à língua tupi, que era o nome Paraíba. A formação da Capitania da Paraíba mostra uma situação interessante. É criada a Capitania Real da Paraíba, no entanto, não é nomeado um capitão donatário, não tem um capitão donatário. É preciso depois que se faça o processo de tomada dessa Capitania Real da Paraíba, e o que nós vamos ver mais adiante, em um outro momento, que são as chamadas expedições que vão ocupar o território da Paraíba e, de fato, efetivar o território paraibano. Então, a capitania de Pernambuco e São Vicente, como nós dissemos, prosperaram, e dentro da ótica do sistema de capitania hereditária. É bem verdade que você tem a ilha de Cabo Verde também, que prosperou na África, e outras já eram empreendimento português antes de chegar ao Brasil, mas dentro do Brasil, os grandes movimentos que prosperaram foi a capitania de Pernambuco e de São Vicente. E para que surge a capitania da Paraíba? Ora, se os índios potiguaras, junto na tragédia de Itacunhaém, que nós vamos estudar e nós vamos ver um vídeo mais adiante, provocaram medo em Pernambuco. E foi justamente esse medo provocado à capitania de Pernambuco que fez com que surgisse a capitania da Paraíba. E aí a gente volta. Qual a finalidade da capitania? A finalidade da capitania era colonizar, era proteger o litoral e aí explorar a exploração comercial. Do ponto de vista da exploração comercial, nós vamos ter uma certa defasagem na Paraíba, mas ela surge exatamente com a finalidade de fazer a promoção da segurança, de proteger a capitania de Pernambuco contra os índios. E aí vai começar as expedições, e como eu já disse, nós vamos estudar no momento oportuno, e essas expedições terminam por fim consolidando o território da Paraíba em 1585, que é no momento que nós estudarmos as expedições, nós vamos definir com mais propriedade esse tema. Portanto, hoje nós ficaremos por aqui. Se você gostou, você curte o nosso canal, se você se inscreve no nosso canal e deixa lá o seu like. Se você não gostou, você também deixa seu like, ao contrário, porque isso vai fazer a gente crescer, tá? A gente melhorar. Deixe sua crítica e sugestões. Meu muito obrigado. Fique aí com o canal do professor Edson Gomes. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited. So gonna